Depois do maior dilúvio da história, Deus colocou um sinal no céu e disse: Eu ainda tenho promessas. Olá, que a paz de Deus esteja com você. Antes de continuarmos, pare por um momento. Respire fundo e permita que esta palavra alcance o seu coração. Seja muito bem-vindo ao canal Deus Meu Refúgio Diário, um espaço onde todos os dias buscamos descanso, esperança e direção na palavra de Deus. Gênesis 9, 1 ao 29, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Depois do dilúvio, a primeira atitude de Deus foi abençoar. Isso nos ensina que o fim de uma tempestade pode marcar o começo de uma nova bênção. Noé havia passado por perdas, silêncio, espera e recomeço. Ainda assim, Deus não o recebeu com condenação, mas com propósito. Frutificai e multiplicai-vos. Deus estava dizendo, a história continua. Talvez você também tenha passado por fases difíceis, momentos que pareceram destruir tudo. Mas se Deus preservou sua vida, é porque ainda existe propósito para você. O passado pode ter sido doloroso, mas o futuro ainda pode ser fértil. Quando Deus abençoa, Ele transforma sobreviventes em construtores de novos tempos. Não se veja apenas como alguém que venceu uma luta. Veja-se como alguém chamado para frutificar depois dela. Se você crê que Deus ainda tem propósito para sua vida, comenta aqui, minha história continua. Versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Depois de abençoar, Deus estabelece limites e princípios. Isso nos ensina que bênção sem direção pode se perder. Deus mostra que a vida humana tem valor sagrado. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Em um mundo ferido pelo pecado, o Senhor reafirma: a vida importa. Hoje também vivemos em tempos onde muitas vezes o valor das pessoas é ignorado, ferido ou descartado. Mas para Deus, cada vida carrega dignidade. Cada pessoa tem valor, história e propósito. Esses versículos também nos lembram que liberdade precisa caminhar junto com responsabilidade. Nem tudo que podemos fazer devemos fazer. A verdadeira bênção não é viver sem limites. É viver dentro dos princípios que protegem a vida. Quando Deus corrige, Ele não está tirando alegria, está preservando o destino. Se você já se sentiu sem valor, lembre-se, você carrega a marca do Criador. Se você crê que sua vida tem valor diante de Deus, comenta aqui, sou imagem de Deus. Versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, versículo 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Deus repete novamente, frutificai e multiplicai-vos. Quando Deus repete algo, é porque isso carrega importância profunda. O Senhor estava ensinando Noé e seus filhos a não viverem presos ao trauma do dilúvio. Eles haviam visto destruição, perdas e medo. Mesmo assim, Deus dizia, avancem, construam, cresçam. Isso nos ensina que experiências difíceis não devem definir nosso futuro. Muitas pessoas sobrevivem à tempestade,
mas continuam vivendo emocionalmente dentro dela. Deus quer libertar você não apenas do problema, mas também das marcas que ele deixou. Além disso, Deus fala de aliança com a descendência futura. Ou seja, aquilo que Deus começa em você pode alcançar gerações. Sua cura pode tocar seus filhos. Sua obediência pode abrir caminhos para sua família. Sua fé pode mudar histórias além da sua própria vida. Não subestime o que Deus está construindo hoje. Se você crê que Deus está gerando algo novo através da sua vida, comenta aqui: minha geração será abençoada. Versículo 10. E com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra convosco. Com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança. Que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. Versículo 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. Deus não faz promessa apenas para Noé, mas também para toda a criação. Isso nos ensina que a bondade de Deus alcança mais do que imaginamos. Enquanto o homem costuma pensar só em si, Deus olha para gerações, animais, natureza e futuro. A aliança anunciava a estabilidade depois do caos. Noé e sua família carregavam memórias dolorosas do dilúvio. Por isso, Deus oferece uma palavra de segurança. Talvez você também carregue marcas de tempos difíceis e tenha medo de viver tudo de novo, medo de sofrer outra perda, medo de confiar novamente, medo de recomeçar. Mas Deus sabe curar lembranças com promessas. Ele mostra que nem todo céu escuro significa nova destruição. Algumas nuvens vêm apenas para passar. A aliança de Deus nos lembra que o passado não precisa se repetir. Se você crê que Deus está trazendo segurança ao seu coração, comenta aqui: eu recebo a paz de Deus. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Versículo 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Deus escolheu colocar um arco nas nuvens. Isso nos ensina algo lindo. Justamente no lugar que antes representava medo, Deus colocou um sinal de esperança. As nuvens lembravam chuva, tempestade e dilúvio. Mas agora, quando surgissem, também trariam o arco da promessa. Deus transforma memórias dolorosas em testemunhos de fidelidade. Talvez existam áreas da sua vida que ainda lembram dor. Lugares, datas, lembranças ou situações que machucam quando voltam à mente. Mas Deus pode colocar arco-íris exatamente onde houve tempestade. Ele pode transformar cicatrizes em sinais de cura. As nuvens ainda aparecem, mas já não significam o mesmo. Seu passado não precisa controlar sua interpretação do presente. Quando Deus fala, até o que antes assustava passa a anunciar cuidado. Se você crê que Deus vai transformar suas nuvens em esperança, comenta aqui: meu arco vai aparecer. Versículo 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. Versículo 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne, que está sobre a terra. O arco nas nuvens não era apenas um sinal para Noé ver. Deus disse: eu o verei. Isso nos ensina algo profundo. Deus não apenas nos dá promessas. Ele mesmo vela por elas. Quando o Senhor faz aliança, Ele não esquece. Nós podemos falhar, nos distrair, enfraquecer e até duvidar. Mas Deus continua fiel ao que declarou.
O arco lembrava Noé da graça divina, mas também revelava o compromisso do próprio Deus. Talvez hoje você esteja esperando algo que parece demorado. Talvez uma oração antiga ainda não teve resposta. Lembre-se, promessas de Deus não dependem apenas da sua força. Dependem da fidelidade dele. Quando você não consegue sustentar a esperança, Deus sustenta a palavra. Ele vê o arco, ele lembra da aliança. Ele continua trabalhando mesmo em silêncio. Se você crê que Deus não esqueceu o que prometeu, comenta aqui: Deus permanece fiel. Versículo 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Versículo 19. Estes 3 foram os filhos de Noé. E deste se povoou toda a terra. Depois do dilúvio, a humanidade recomeça a partir de uma família. Isso nos ensina que Deus pode reconstruir grandes histórias a partir de pequenos começos. Talvez aos olhos humanos aquilo parecesse pouco, apenas Noé, seus filhos e suas famílias. Mas nas mãos de Deus, o pequeno carrega potencial de multiplicação. Muitas pessoas desprezam o que têm hoje porque parece simples demais. Uma casa pequena, um começo humilde. Poucos recursos, poucas oportunidades. Mas Deus não precisa de multidões para iniciar algo grande. Ele pode usar uma família para povoar a terra. Ele pode usar uma decisão sua para mudar gerações futuras. Nunca subestime começos discretos guiados por Deus. O que parece pequeno, agora pode se tornar semente de algo imenso amanhã. Talvez você esteja no início de um novo ciclo e tudo pareça modesto. Permaneça fiel, o crescimento pertence ao Senhor. Se você crê que Deus fará grandes coisas a partir de pequenos começos, comenta aqui: meu começo será abençoado. Versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Versículo 21. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Depois de tantas vitórias e de uma trajetória marcante, Noé também falhou. Isso nos ensina que grandes homens de Deus continuam sendo humanos. Muitas vezes pensamos que depois de vencer grandes batalhas nunca mais enfrentaremos fraquezas. Mas a Bíblia mostra o contrário. Noé foi fiel, obedeceu, construiu a arca e atravessou o dilúvio. Ainda assim, em outro momento, tropeçou. Isso não justifica erros, mas nos lembra da necessidade constante de vigilância e humildade. Ninguém está acima da necessidade de depender de Deus todos os dias. Também aprendemos que uma queda momentânea não apaga uma história inteira de fidelidade. Talvez você tenha acertado muito, mas se condena por falhas recentes. Arrependa-se, levante-se e continue. Deus não resume sua vida ao pior momento dela. Ele continua trabalhando em pessoas imperfeitas. Se você precisa recomeçar depois de um tropeço, saiba, ainda existe graça. Se você crê nisso, comenta aqui: vou me levantar novamente. Versículo 22. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Diante da fraqueza de Noé, surgem duas atitudes diferentes. Cão expôs a vergonha do pai. Sem e Jafé escolheram cobrir. Isso nos ensina que quando vemos falhas alheias, revelamos nosso próprio coração pela forma como reagimos. Há pessoas que correm para divulgar erros, humilhar e espalhar vergonha. Outras escolhem agir com honra, respeito e misericórdia. Cobrir não significa aprovar o erro. Significa tratar a situação com dignidade. Vivemos tempos em que muitos ganham atenção expondo quedas dos outros. Mas Deus honra quem protege, restaura e age com maturidade. Talvez alguém perto de você falhou.
Pergunte a si mesmo: vou expor ou ajudar? Vou ferir ou restaurar? Todos nós, em algum momento, precisaremos da graça que oferecemos aos outros. Seja alguém que carrega capa, não pedra. Se você deseja ter um coração de honra e misericórdia, comenta aqui: escolho restaurar. Versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. Versículo 25. E disse: maldito seja Canaã. Servo do servo seja aos seus irmãos. Versículo 26. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Versículo 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Versículo 28. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Versículo 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. O capítulo termina mostrando que atitudes geram consequências e que a vida continua depois dos grandes acontecimentos. Noé viveu muito depois do dilúvio. Isso nos ensina que uma temporada marcante não é toda a história. Existem capítulos difíceis, capítulos gloriosos e capítulos comuns. Todos fazem parte da jornada. Também vemos que honra e desonra produzem frutos diferentes. Nossas escolhas de hoje ecoam amanhã. Talvez você esteja focado apenas no presente, mas Deus enxerga gerações. Por isso, viva com sabedoria, plante respeito. Plante fé, plante integridade. No tempo certo, a colheita virá. A vida de Noé teve altos e baixos, vitórias e falhas. Ainda assim, Deus usou profundamente. Isso mostra que Deus escreve histórias com pessoas imperfeitas. Se você crê que Deus ainda pode usar sua vida, comenta aqui: minha história está nas mãos de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa recomeçar hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal Deus Meu Refúgio Diário, porque todos os dias temos uma palavra de fé para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até o próximo devocional.